Eu tô aqui para cumprir um desafio que a Renata fez para mim. É difícil, confesso, escolher uma parte da Bíblia, porque são tão lindas todos os capítulos da Bíblia, né? Mas um que me tocou bastante foi o livro de Atos, capítulo 16, a partir do 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Bom, até aí. Essa passagem me chama um pouco a atenção, pouco não, muito, porque Paulo foi preso, ele e Silas, porque estava servindo a Deus, né? Servindo a Jesus Cristo e levando o seu nome àquelas pessoas, mas infelizmente foi preso por causa disso. E o que me chama mais atenção é que no momento que ele estava na cadeia, após ser açoitado e preso, ele e Silas, ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem daquilo, né, que havia acontecido nas suas vidas, eles estavam presos, né? Eles, ao contrário, cantavam louvores a Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para que a gente pense, porque às vezes a vida nos traz umas coisas que não são muito fáceis de a gente compreender, de a gente às vezes aceitar até. Mas nós que somos servos de Deus, nós que acreditamos em Deus, sabemos que realmente aquele versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus realmente acontece nas nossas vidas. E se nós temos fé suficiente nesse Deus maravilhoso, nesse Deus tremendo que é o nosso Deus, a gente sabe que Ele está na frente de todos os nossos problemas. Que nem muitas vezes Paulo também, ele cita uma palavra que Deus dá um espinho na sua carne, né? E ele pede para que Deus, por 3 vezes, livre ele desse mal no corpo. Só que Deus entende que não era a hora ainda, né? De se livrar desse mal, livrar Paulo desse mal. E ele fala assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E é isso que a gente tem que compreender, que muitas vezes as coisas, que nem, por exemplo, nessa prisão de Paulo, o que aconteceu depois dessa prisão? Depois disso, o carcereiro que estava lá naquela prisão, ele foi convertido a Deus, ele se converteu e toda a sua família se converteu. Então, assim, tudo existe um propósito de Deus nas nossas vidas, e não é porque nós estamos servindo a Deus, fiéis ali com Deus, né, que as nossas vidas vão ser mil maravilhas. Não, porque Jesus Cristo sofreu como sofreu aqui, então por que nós não poderemos sofrer, não é verdade? E o que a gente tem que enxergar é o quê? O mundo de lá, porque nós somos passageiros aqui.
Então a gente tem que acreditar que a nossa recompensa tá lá em cima e não aqui nesse mundo, né? E diante dos nossos problemas sempre tem um Deus e a gente se fortalece nele, que nem Paulo também fala, quando estou fraco é que sou forte. Muitas vezes a gente se acha forte demais, só que quando a gente se reconhece fraco é que Deus age nas nossas vidas. Então, quando ele fala estou, é um estado, estar. Agora, ser é algo que fica com você a vida inteira. E se você é servo de Deus, você é forte, com certeza. E sabe por quê? Não é porque você é forte por si, mas por si só, mas é porque você tem um Deus que te dá uma força que é uma fé inabalável, é uma paz que excede todo entendimento, e é isso que você tem que demonstrar para as pessoas. Aqueles que são servos, fiéis a Deus, passam por qualquer coisa, sim, porque tem um Deus forte que vai à frente, que nem Davi, quando ele vai lá à frente daquele gigante, por exemplo, ele não olha o tamanho do gigante, ele não olha o tamanho do problema, ele olha o tamanho do Deus dele. E se muitas vezes as pessoas olham para você e falam, nossa, você é louca, saiba que o evangelho é loucura para aqueles que não creem. E antes você ser olhado por Deus lá de cima e ele se alegrar contigo, melhor do que esse mundo. Então assim, não importa o que as outras pessoas pensem de você, o que importa é que Deus pense de você. E se você não conhece esse Deus maravilhoso do que eu tô falando, saiba que Ele te ama da mesma forma que me ama, que ama todos os crentes que a gente fala, né? Nós somos de Cristo, todos nós. Deus ama todos da mesma maneira. O que a diferença é da forma que você olha para Ele. Começa a olhar para Ele e diz para Ele entrar na tua casa, que Ele vai fazer morada sim na tua casa e no teu coração. E aí, a partir do momento que você falar, eu não consigo sozinho, aí Ele vai agir por você e vai fazer por você coisas maravilhosas na tua vida e no teu ser, tá? Beijo. Agora eu preciso passar a bola para alguém. Eu vou passar para Daisy, minha cunhadinha linda, maravilhosa. Vou passar para o meu amigo Alex Lima também. Vou passar para uma pessoa muito especial pra gente, pra mim, pro Rogério, que era o Javan, o Javan Ferreira, que ele foi responsável pela nossa conversão, nosso batismo, nosso casamento. E tô com saudade de te ouvir falar, né, Javan? Vou falar também pra minha amigona, que eu amo muito, com saudade, Romilda. E pra Thaís Locatelli também.